4 lances reclamados de pênaltis no jogo pelo Inter. Gol anulado do Inter após uma cobrança rápida de uma falta ali. Será que essa falta não deveria ser cobrada novamente, já que não existiu a vantagem? O que será que diz a regra? E muita reclamação da arbitragem da partida venezuelana, por parecer um pouco confusa ali. Mas será que a arbitragem foi confusa ou o jogo que proporcionou toda essa confusão? Vem comigo para analisar se todas as decisões foram corretas. Jogo com muita polêmica e, como vocês sabem, se tem polêmica, tem. Eu sou Paulo Caravina, sou árbitro de futebol e analista de arbitragem do Lance. Então, se você quer estar por dentro das regras e das análises de arbitragem, já se inscreve aqui no canal, que aqui é sobre regra e não sobre clubismo. O Internacional de Porto Alegre recebeu o Nacional do Uruguai. É um pouco confuso esses nomes. Pela terceira rodada da Copa Libertadores, Inter que vem de uma boa campanha na Libertadores, empate e uma vitória. E o Nacional que, apesar de muitos nomes até conhecidos, experientes, ainda não tinha vencido e inclusive perdeu para o Bahia na última rodada lá na sua casa. Sempre importante ressaltar que existe uma diferença técnica gigantesca entre as equipes brasileiras e as demais equipes sul-americanas. E também existe uma diferença gigantesca entre a arbitragem aplicada no Campeonato Brasileiro e a arbitragem aplicada na Copa Libertadores. Até os árbitros brasileiros mudam o jeito de apitar na Libertadores. E o árbitro sabe dessa diferença toda. Sabendo dessa diferença, ele sabe que a equipe de fora vai vir para assegurar o máximo possível o resultado. Vai fazer cera, vai catimbar, vai tentar arrumar confusão para o jogo ficar mais parado possível, que é melhor para eles. Tudo isso é sabido por todos nós e pelo árbitro também. Infelizmente, é cultural dentro da Conmebol aceitar esses antijogos dos times sul-americanos. E eu acredito que é uma forma que eles entendem que equilibra o espetáculo e atrai mais o público, já que o nível técnico não é aquele da Europa que a gente vê na Champions League. Vamos deixar o jogo ter uma aura mais problema, assim, sabe? De confusão, até para ter alguma chance de ter uma vitória de uma das equipes sul-americanas. Se não tiver isso, a chance de ser uma equipe brasileira é muito grande. Infelizmente, culturalmente, a Conmebol, desde sempre, nunca foi de querer um bom futebol. Mas vamos aos lances, que é o que vocês querem saber. E antes de irmos aos lances, o árbitro da partida era o Alex Herrera, da Venezuela, e o VAR era o Yorman Delgado, também da Venezuela, ambos FIFA, Libertadores só tem árbitro FIFA. E como vocês sabem, eu deixo sempre aqui na descrição, vai estar aqui embaixo do vídeo, a ordem de cada lance que eu falo, com o minuto e o segundo, para facilitar a vida de vocês, caso você queira saber apenas de um lance, só ir lá e conferir. Se puder assistir o vídeo todo, é melhor para mim, então assista o vídeo todo. Mas em troca dessa ajuda que eu faço para vocês, quero te pedir para curtir o vídeo, pois assim mantemos uma amizade, uma troca legal de ajudas. Eu te ajudo, você me ajuda curtindo. Se der para apertar o hypar depois de curtir, então melhor ainda. Mas vamos ao jogo. O jogo começou bem ruim para o Inter, que tomou 2 gols rapidamente. E por volta dos 15 minutos ali do primeiro tempo ainda, o Inter pediu pênalti nessa mão do defensor do Uruguai. Eu sei que todos nós sabemos que isso aqui não é pênalti, mas sempre tem um clubista ou algum daqueles amiguinhos nossos que acha que toda mão dentro da área tem que ser marcado o pênalti. Mas eu quero que vocês reparem, percebam que a bola toca o corpo do jogador uruguaio, muda de direção, vai para o chão e volta, e só assim, após tocar no chão, ela sobe e toca na mão que está colada para trás. Mais natural que isso para o jogo, impossível. Mão em ação de bloqueio, posição natural para o jogo, vindo de uma mudança brusca do seu corpo, todos os elementos de mão acidental. Acho que até o mais clubista colorado, eu acho, não é possível. Concorda que isso aqui não é pênalti. No segundo lance, quero quebrar alguns mitos, alguns paradigmas que existem nessas questões de cobrança de falta. E o que eu faria nessa situação também vou deixar aqui para vocês. Que até saiu o gol do Inter ali após a execução rápida. A barreira não é uma exigência do goleiro. Muitas pessoas acreditam que o goleiro tem que montar a barreira, o árbitro tem que esperar o goleiro montar a barreira. A barreira é uma exigência de quem vai bater. Se ele quer que cumpra-se a distância da barreira, ele pede ao árbitro para que peça a distância para os jogadores adversários ali de 9,15 m da bola.
E aí o árbitro sinaliza o apito e fala que vai pedir a distância para os jogadores. Mas que a execução só será feita após o apito do árbitro. E aí sim temos que esperar, o árbitro tem que esperar o goleiro montar a barreira para soar o apito. Nesse caso do Inter, vocês percebem que tinha um jogador no chão. Pela regra, a não ser que tenha sido algum choque na cabeça do jogador, o árbitro não tem que esperar atendimento. Eu, quando estou apitando, aí da minha parte, costumo não deixar ser executado até o jogador se levantar do chão. Só se ele já estiver se levantando ali, aí sim pode seguir o jogo. Mas jogador reclamando de dor no chão, eu não sou médico, tem VAR, não sei a gravidade da lesão, não sei a gravidade da entrada. Então, se bate rápido igual bateu ali, eu mando voltar. Mesmo que a regra deixe ser executado. Nesse caso, até seria bom para o Inter se voltasse atrás, pois o jogador que fez o gol está em posição irregular, está em posição de impedimento. E não, a falta não tem que ser repetida, pois o jogador estava impedido. A vantagem é a execução da falta rápida e não para o jogador que recebe o passe ali. Após uma execução de uma falta, todos sabemos, pode sim, pode não, né? Deve ser marcada a infração de impedimento se esse jogador que recebe a bola se encontrar à frente da linha do último defensor ali. Lembrando que o árbitro não errou, a falta foi cobrada próxima aonde foi marcada a falta, não foi um choque de cabeça. Eu só faria diferente por opção minha. De zelo pela integridade física do adversário. Imagina só, se depois de você marcar o impedimento, você vai lá ver o pé do cara tá lá pendurado de quebrado. E o VAR não pode entrar mais, pois você simplesmente autorizou o reinício do jogo. Imagina a confusão. Ou se não tem VAR, aí você valida o gol e tem que expulsar o jogador por quebrar a perna. São muitas confusões possíveis, então é melhor evitar para não gerar mais confusão. Já nesse lance, eu sei que muita gente fica confusa, principalmente dentro do estádio. Até vi um post de uma menina filmando o árbitro indo ao VAR e ela se perguntando o que poderia ter acontecido. E é normal. Se era vermelho para o Valência, pois a falta foi marcada do Valência, se era pênalti no Valência ou algum outro cartão que não tinha sido percebido ali para quem estava no estádio. O árbitro marcou a falta do Valência nessa disputa aqui dentro da área. Só que a hora que vemos pela imagem, vemos pelo vídeo, vemos que o jogador do Inter chega primeiro na bola, totalmente na bola, e depois o defensor do Uruguai chuta a sua perna e o chute na perna levanta a bola também para o alto. E esse lance é temerário, lance de cartão amarelo. Gravem essa informação, pois ela é importante. Tá, o VAR avalia isso e percebe que existe a penalidade. No Brasil, após o árbitro já avaliar a penalidade, ele já recomenda a revisão para o árbitro. Já recomenda para o árbitro ir até o monitor, enquanto ele revisa ali o APP, o início da fase de ataque. Se não tem um impedimento ou uma falta no começo da jogada. Para tomar menos tempo do jogo. Nos outros países, no Conmebol, UEFA, não, eles só chamam após revisar o lance todo. Então temos que aguardar eles olhando todo o início do ataque. E aí eles perceberam que houve o impedimento do Wesley ali, que até é o jogador que cruza na área para o Valência sofrer o pênalti. Então, o protocolo do VAR diz o seguinte: chama o árbitro, recomenda a revisão, mostra a penalidade. O árbitro confirma que foi pênalti, ele vê ali que foi pênalti. E aí o VAR mostra que teve uma infração no início da jogada. Nesse caso de impedimento, daí o jogo reinicia com impedimento no local onde o Wesley tocou na bola. O protocolo acontece para todos entendermos que houve sim a penalidade, mas houve um impedimento no início da jogada. Lembra que te falei do amarelo? Pois é, o amarelo deveria ser aplicado mesmo com o árbitro marcando o impedimento, pois um amarelo por força, não por tática, não tira, mesmo que tenha infração antes. Só tira se for falta tática. A não ser que o árbitro tenha entendido que esse chutar aqui do defensor do Nacional na perna do Valência foi apenas uma imprudência. Para mim, tem força temerária, lance de amarelo. Então o protocolo foi todo correto. Só faltou mostrar o amarelo mesmo
para o defensor do Nacional. Nesse lance do pênalti no Wesley, o que foi anulado por impedimento é um pouco mais simples, pois o impedimento foi percebido no campo de jogo. O pênalti também foi percebido no campo de jogo. É a mesma configuração do lance anterior praticamente, só que sem a participação do VAR, pois foi percebido em campo. E sem força temerária também para cartão amarelo. Defensor derruba o Wesley de forma imprudente, com disputa pela bola. Como ele estava indo para trás, eu não vou considerar a parte tática da jogada. Não achei nem ataque promissor e nem impedindo uma oportunidade clara de gol para configurar cartão. Então, era penal sem cartão. Como houve a infração de impedimento antes, anula o pênalti e marca o impedimento novamente. Aí o VAR traça as linhas. Se não tiver impedido, é um lance factual, não precisa ir até o monitor ali para avaliar. Mas como estava impedido, ele só confirma o impedimento para o árbitro. Aí vemos enfim o pênalti no Wesley ser marcado. Esse não teve como voltar atrás. Já estava 3-0 para o Nacional. E como é fácil marcar pênalti para o time que está tomando uma sacolada em casa. Cara, não tem nada é mais fácil. Parece piada, mas isso deixa o árbitro muito mais leve para apitar. Após bela troca de passes ali do Inter, o Wesley é tocado ali na linha da cintura, ali na altura da cintura. E claro que o Wesley valoriza o contato. Mas isso é falta. Falta imprudente, impedindo um ataque promissor com disputa pela bola, sem cartão. Parece aquele pênalti que não foi marcado para o Grêmio nesse último final de semana. Calma, não sai do vídeo não. Mas esse foi acertadamente marcado e convertido. E o segundo tempo foi bem mais tranquilo para a arbitragem. Vi muitas pessoas criticando o Alex Herrera, o árbitro da partida, por estar parecendo confuso. E cara, eu assisti o jogo todo, ele não errou em nenhuma sinalização, em nenhum protocolo. O que aconteceu foi que o jogo trouxe muitos lances inusitados que a gente não está acostumado. E para quem não está acostumado, parece que existe uma confusão por parte da arbitragem. Mas não foi o caso. Ele sinalizou tudo corretamente, tanto que o maior exemplo disso para nós árbitros, para nós analistas, é que ele não perdeu o controle do jogo. Em momento nenhum. Se o árbitro está confuso, o primeiro sinal é os jogadores. Os jogadores percebem isso e gastam a arbitragem ali, ficam incomodando a arbitragem. Fica nítido para todos nós que o árbitro não tem o controle. Mas o jogo foi inteiro dele. Jogo extremamente difícil, até o Roger elogiou ele no final ali. Com muitas peculiaridades e ele acertou em todas as decisões. E isso é muito importante. Quem dera os erros de arbitragem fosse apenas um amarelo errado aqui e ali ou uma falta errada aqui e ali.